Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na pró-paróquia Cafarnaum, com o mensageiro identificado em legenda. Irmãos e irmãs, amados e amadas pelo nosso Salvador Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas à audiência online e virtual de nosso culto carismático que realizamos para nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sintam-se também agraciados e agraciadas pelas bênçãos que todos nós que fazemos a paróquia Cafarnaum vivenciamos em momentos como estes. Somos o corpo de Cristo, sua igreja, sua noiva, que é a cada dia preparada para o grande encontro com o seu noivo, nosso Senhor e Salvador Jesus. E não esqueçam que somos perdoados para que nossa culpa não nos afaste de Deus. Somos justificados por Cristo para que nossa condenação não nos impeça de sermos adotados por Deus. Recebemos a vida eterna agora, com novos corpos na ressurreição, para que tenhamos as capacidades para desfrutar ao máximo de Deus. Deus Pai nos abençoe sempre por meio do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.
Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo traçou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo traçou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo traçou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor
te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Chegou o momento esperado das crianças. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que a mesma deve andar, e depois de um pouquinho mais velha, ela não se esquecerá dele. Isso é Provérbios 22, 6.
Olá, crianças! A história de hoje se chama Um Homem Baixinho. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 19, verso 8, e diz: Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. A mensagem é: demonstro o amor de Deus quando corrijo os meus erros. Você já foi assistir um desfile ou jogo e não conseguiu ver o que estava acontecendo? Talvez seu pai tenha colocado você sobre os ombros. Se isso já aconteceu, você pode imaginar como Zaqueu se sentiu ao encontrar-se atrás de uma multidão. Zaqueu morava em Jericó. Ele tinha uma das maiores casas da cidade. Ele era muito rico, mas ninguém gostava dele, porque ele enganava as pessoas e ficava com o dinheiro delas. Todos sabiam disso, mas ninguém podia fazer nada. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos para os romanos, e os romanos não se importavam com o que ele fazia, desde que eles lhe dessem o devido dinheiro de imposto. Por isso, Zaqueu dizia às pessoas que os impostos tinham aumentado. Ele cobrava mais do que era devido para que pudesse guardar um pouco para si. Certo dia, Zaqueu ouviu dizer que Jesus estava indo a Jericó. Ele já tinha ouvido muito sobre Jesus. Soube que ele curava doentes, paralíticos e cegos. Algumas pessoas até diziam que ele ressuscitava outros. Todas essas coisas faziam de Jesus alguém especial e faziam com que Zaqueu quisesse conhecê-lo. Ele tinha ouvido falar sobre o publicano Mateus e como ele tinha deixado tudo para ser um seguidor fiel de Jesus. As pessoas comentavam isso por toda a parte e Zaqueu ficou pensando: essa era a conversa do povo da cidade? Jesus estava indo para Jericó. Zaqueu decidiu que veria o mestre, ainda que fosse de relance. Fechou seu escritório e foi para a rua. A rua estava lotada de gente. Ele tentou pular para olhar por cima das cabeças, mas não conseguia ver nada. Ele era muito baixinho e ninguém o deixava passar. Mas ele estava determinado. Não ia desistir. Zaqueu olhou e viu uma grande árvore ali perto. Subir em árvores não era coisa de homens adultos, mas ele não via outra saída para ver Jesus. Por isso, subiu na árvore, sentou num galho grande de onde podia ver a rua. Jesus estava caminhando em sua direção. Quando Jesus chegou perto da árvore, ele parou e olhou para cima. Viu Zaqueu e sorriu. E todos olharam para cima e viram Zaqueu também. Zaqueu, desce depressa daí. Quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu não podia acreditar no que estava ouvindo. Jesus iria à casa dele? Ele desceu rapidamente da árvore e conduziu Jesus até sua casa. A multidão abriu caminho, mas começou a resmungar. Como Jesus pode ser hóspede de um pecador? Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus olhou para Zaqueu, olhou para o povo que o criticava e disse: Hoje houve salvação nesta casa. É por isso que o Filho do Homem veio, para buscar e salvar o perdido. Antes de Zaqueu ver Jesus, ele já demonstrava estar arrependido de enganar o povo. Depois que viu Jesus pessoalmente, confessou isso diante de todos. Mostrou que o fato de amar a Jesus o ajudou a corrigir seus erros. Jesus também pode ajudar você. Meus pais, meus irmãos, gostaria de compartilhar com vocês hoje uma mensagem inspirada no texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, entre os versículos 13 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado sejas, ó Cristo. Convido os irmãos a um momento de oração. Pai amado,
Graças te damos por esse momento, Senhor, em que ouviremos e refletiremos sobre a Tua palavra, sobre a Tua verdade. Abre os nossos corações com o poder do Teu Espírito Santo. Ilumina nossa mente, Senhor Deus, e o nosso entendimento, para que a gente não só possa ter a compreensão do que está sendo falado, mas que Tua palavra, ó Deus, seja uma semente plantada em nossos corações, que nos faça mudar, que nos leve à Tua vida. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. O ser humano tem uma tendência à burocracia. Todas as coisas de nossa vida têm que ter algum grau de dificuldade. Às vezes a gente tenta buscar, e o mundo, na verdade, tenta organizar de uma forma a ser menos burocrático e tudo mais simples, prático e rápido. Mas o problema é que a gente sempre arranja alguma dificuldade, principalmente quando temos que tomar algumas decisões que são muito importantes. Isso é natural, principalmente quando a gente fala a respeito do Evangelho. A carne, a natureza pecaminosa da gente tem uma tendência a resistir a qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de tentativa de retirá-la do seu posto, do seu trono. Como um governante que adora ficar onde está e que faz de tudo para continuar onde está, a carne, a natureza de pecado que habita em nós, não quer abrir mão do seu domínio nas nossas vidas. Então, quando ouvimos o Evangelho, ouvimos a boa nova de Jesus Cristo, a carne resiste. E ela resiste de certa forma que colocamos empecilhos. Talvez eu não esteja pronto agora, não é o momento certo para ouvir, ou até mesmo, isso é loucura, não faz o menor sentido. É por isso que Jesus, puxando as crianças para perto dele, ensina uma lição preciosíssima. Aquele que não recebeu o reino de Deus, a vida eterna trazida por Cristo, como uma criança, não entrará nele. E é essa a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Nesse momento, Jesus estava em seu ministério e trouxeram crianças para que ele pudesse abençoar. Mas os apóstolos, os discípulos, chegaram junto e disseram: não, deixa o mestre, ele está ocupado demais, as crianças ficam para depois. Mas Jesus ficou indignado com isso. Não concordou. Não só não concordou, como também não gostou da situação, interviu de imediato, dizendo que venham as minhas crianças. E já arremata, não é somente a criança em si. É nós, quando chegamos perto dele, precisamos ser crianças. Como crianças, para entrar no reino de Deus. E a ideia não é como termos o pensamento de Nicodemos, que questionou a Jesus: como é que eu, como um homem adulto, poderei entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Não é isso. A gente fala de uma realidade espiritual. Jesus nos chama como crianças, de forma simples, sem burocracia e sem dificuldades. Primeiramente, essas crianças precisavam de alguém para levá-las a Jesus. Então, precisamos de alguém que pregue o Evangelho. E o que é esse Evangelho? O Evangelho é uma palavra que significa boa nova, uma boa notícia. E que boa notícia é essa? A boa notícia da morte e da ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus veio ao mundo e, por seu grande amor, morreu pelos nossos pecados, pagando pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e inaugurou uma nova vida, uma vida eterna, uma vida em abundância. E o melhor, pela graça de Deus, pela sua boa vontade, somente porque Ele é amor. Ele chama a todos aqueles que têm fé nessa palavra e que se arrependem da sua vida passada. Ele chama todos aqueles a crerem no que Jesus fez, a ter confiança no que Jesus fez, a aceitar e acreditar. Aquele que recebe a palavra do Evangelho, da morte e da ressurreição de Jesus, do pagamento da culpa, do pagamento do pecado, a limpeza e o renascimento para uma vida eterna, esse é salvo. Isso é boa nova. Boa nova para um homem que vive dia após dia sem saber o motivo de sua própria vida. Deus chama somente porque Ele quis, e não porque a gente está pronto ou porque a gente quer. Só porque Ele quis, Ele nos chama para si. Precisamos ouvir essa palavra, precisamos que alguém nos leve até ela, que explique. Mas as crianças se deixaram levar. A criança não vai, pois não quer, exceto se alguém a puxar.
Então, em algumas situações, a criança colabora quando é algo que gosta, outras vezes não. Então, para fim de que você consiga ter esse acesso a Jesus, vá de boa vontade. Às vezes a gente esperneia, às vezes a gente grita, às vezes a gente chora como uma criança. E a gente é levado para Jesus. E no fim das contas, a gente, como uma criança, se arrepende e vê, poxa, realmente eu estava errado. Eu já devia ter feito isso antes. Como uma criança que esperneia para não ir para um lugar e quando chega, se alegra. Agora também haverá pessoas, e às vezes até pessoas na própria igreja, que poderão dificultar tudo isso, colocar leis, colocar regras. Isso desde o começo da igreja é assim. Os judeus que se convertiam ao cristianismo queriam praticar a lei judaica dentro da igreja cristã quando não cabia mais a isso. Então, quando vamos a Cristo, poderá ter dificuldades. Haverá aquelas pessoas, aqueles amigos, aquelas circunstâncias que podem se impor diante de nós. Dizer, não, você tem que se livrar disso antes para que Cristo aceite você. Na verdade, Cristo chama e quer salvar pela graça, porque Ele quer. Não é pelo que você fez ou deixa de fazer. Não é por você ter um tipo específico de ação, deixar determinado tipo de pecado. É você reconhecer que você é pecador e precisa de Jesus. E não deixar que nada impeça você de correr para Ele quando Ele diz, não, deixe vir a mim as crianças. É ir para Jesus e não deixar que ninguém impeça. Como uma criança que se solta e corre para aquele que o ama. É isso que Jesus quer que você faça. E Ele diz, se não recebermos o reino de Deus como uma criança, jamais entraremos nele. O reino de Deus é justamente a salvação, a vida eterna que vem por meio de Jesus. Ora, como iremos até Ele se não for como criança? Se formos como um adulto, a gente não vai. Porque a gente tem nossas vidas, nossas responsabilidades, nossas preocupações. Sempre tem uma dívida que passa na frente de Jesus. Sempre tem uma preocupação. Sempre tem uma vontade, um desejo, um prazer, um vício que passa na frente de Jesus. Ele quer que a gente deixe isso tudo para trás, de forma simples. Como se diria, de forma muito popular, sem caqueado. Que nós corramos para Ele com fé e deixando tudo isso para trás. Não é necessário requisito, exceto arrependimento e fé, confiar no que Jesus fez. Isso é a porta para o reino dos céus. Não é o que você acha que é. Acha que tem que se livrar ou que tem que agir. Não. É o que Ele quer, porque Ele te chama. E te chama por amor. Ele toma as crianças nos braços e abençoa cada um impondo suas mãos. Uma criança, ela só vai para o braço de alguém em quem ela se sente confortável, a quem ela se sente segura. Os braços de uma pessoa com que ela se sente familiarizada. Aquelas crianças nunca chegaram no colo de Jesus, deixaram ser levantadas por Ele. Elas ficaram no colo de Jesus, ficaram quietas para Ele colocar a mão e impor. Esse tipo de confiança de criança que Ele quer de nós quando formos a Ele, porque Ele quer nos colocar nos braços e dizer, filho, minha filha, você está perdoado. Impor as mãos em nossas cabeças e nos conceder a vida eterna por meio do seu sangue. É isso que é a boa nova. A boa nova de irmos como uma criança que se sente confortável nos braços da pessoa que mais a ama no mundo. Imagine uma criança nos braços do pai ou da mãe que amam muito. Jesus ainda ama muito mais. Então é hora de se desvencilhar dos braços das nossas próprias vidas, do nosso próprio eu, de nossa própria carne. É hora de se desviar de qualquer empecilho, até mesmo qualquer empecilho que venha dizer para você, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo para Cristo lhe aceitar. Não, deixe isso para trás e corra para Jesus, porque Ele quer tomar você nos braços e dizer, você está salvo. Abra os seus olhos, você precisa de Jesus. Uma criança ou um adulto longe de Jesus não tem vida. A única vida que a gente pode ter é nos braços dele, olhando para os braços dele estendidos na cruz
e sendo levantados no braço dele, ressuscitados e vivos novamente para uma vida em abundância que ele promete e ele é fiel para cumprir. Esse é o Evangelho, essa é a Boa Nova. Deixe tudo para trás. Corra como uma criança. Não importa se você é uma criança ou se você é um idoso. Cristo não quer saber de idade, ele quer saber do seu coração. Deixe tudo para trás. Arrependa-se de tudo. Tenha fé, confie nele. Ele vai te tomar no braço. Porque esse é o nosso Jesus que ama. Que ele possa abençoar você. Que essa sua decisão mude a sua vida de hoje para frente. Em nome de Jesus. Amém. Nunca me deixou, eu sei, e sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Tchururu. Hey pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando em estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Tchururu, tchururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. E tu és meu, tu és meu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Tchururu, tchururu. Que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu.
Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto, com a certeza de que a palavra ministrada encontrará campo fértil em nossos corações. Assim como o salmista, rogamos a Deus que nos dê a sua graça e sua bênção, e que sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente em mais uma semana e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E hoje eu vou dar as despedidas finais. Sou eu que vou dizer assim: ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Agora quero escutar da casa de cada um de vocês: aleluia! 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 Vazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos